Bom, Milani, antes de mais nada, eu gostaria já de agradecer, queria deixar meu abraço ao Micheletti também, e eu gostaria de falar com você que a nossa experiência com o mini implante começou em 2006, e eu não posso deixar de agradecer ao Sérgio Maia, que foi a primeira pessoa lá de Campinas que falou comigo sobre mini implante. E de lá para cá eu tomei gosto por isso, e eu sou, como eu costumo brincar com o tio Jura, que é o Jurandir Barbosa, eu sou clínico, embora esteja em sala de aula passando um pouquinho do nosso conhecimento, mas eu me sinto muito à vontade de falar de ancoragem esquelética e uso muito no meu dia a dia. E eu também não poderia deixar de falar que a minha visão com a ancoragem esquelética mudou depois que eu tive a oportunidade de ter aula contigo no mestrado. Então, muito obrigado. Tá? Eu acho que a partir dali foi um divisor de águas para que eu pudesse entrar com a técnica vistas, com os bucal shelf da vida e extraradicular. Então, muito obrigado pela confiança que você teve na minha pessoa de poder estar compartilhando hoje. Estou à sua disposição. Ah, O que você quiser, eu preparei algumas imagens aqui. O que você precisar, eu estou aqui para compartilhar com o pessoal algumas imagens e falar um pouquinho, tá bom? Da nossa experiência clínica. ô, meu amigo, eu que agradeço aí de estar me citando aí por ter falado um pouquinho para você do extraradicular, do IZC, falar de buccal shelf, falar de vista, e é uma área que a gente gosta muito e a gente tem falado nesses últimos anos. Bem, eu vou perguntar um pouquinho para você então, vamos lá. Me fale, o que você tem feito aí de ancoragem esquelética com provisório? Porque eu acho que isso é uma dúvida muito comum. Sempre quando a gente dá aula, a gente pergunta, mas será que eu posso usar um dente em cima de um dispositivo, do mini implante? E eu já vi algumas postagens que você fez aí no Facebook, no Instagram, então eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que você tem feito e como você tem feito esse tipo de dispositivo para poder usar como provisório. Ok, Milani, tem uma frase do tio Jura novamente que ele fala que quando nós estamos ministrando para os nossos alunos, eles se sentem mais seguros, porque está na presença dos mestres, mas que lá no consultório deles é te vira, negão. Essa frase é do tio Jurandir Barbosa. Então, me incomodava bastante essa questão do paciente terminar um tratamento e, na ausência de um elemento anterior ou até mesmo posterior, e a gente colocar uma contenção removível com um elemento dentário. E aí eu me perguntava, e quando ele fosse alimentar ou se relacionar, como ele vai se portar? E a gente sabe que na prática as pessoas não usavam. Então, o que eu resolvi fazer? Com apoio bicortical nos dentes anteriores, superiores ou bucal shelf inferior, eu comecei a fazer alguns provisórios. Nós sabemos, e eu vou mostrar já já, nós sabemos que a interface, a estabilidade primária, nada mais é do que a interface entre osso e o mini implante. Então, o que acontece? Isso vai me dar estabilidade primária. E estabilidade primária você alcança logo após a instalação. Então, eu sei que esses mini implantes que eu vou mostrar para quem não está assistindo, tem um prazo de validade. Mas o paciente, a autoestima dele melhora muito quando ele tem ausências dentárias e já sai do consultório reabilitado, se me permite, entre aspas. Tá? E eu faço questão de começar a mostrar porque o pessoal deve estar ansioso. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá, deixa eu só virar aqui. Bom, aqui, Milani, tá bom a imagem para você? Tá ótimo. É legal? Eu perdi o meu suporte aqui, eu tinha preparado uma ponteira, mas eu vou com a mão aqui mesmo. Aqui nós temos uma região posterior e inferior, onde que nós fizemos? Vou ver se eu não balanço aqui, para ficar melhor para quem está assistindo. Eu coloquei um mini implante, um bucal shelf, tá? O pessoal que está nos assistindo sabe que, principalmente pela densidade óssea inferior, tem que ser um parafuso, um mini implante de aço, e eu sempre indico e uso a Dextil, tá? E aproveitando o MacGyver, eu fiz um acessório que é um TMA, tá? Na região posterior ali para poder ancorar esse dente. E aqui, ó, eu tenho ao lado direito um provisório apoiado nesse mini implante. Volto a dizer, sabemos que isso tem prazo de validade. A minha experiência clínica me mostra que
até 90 dias, sempre tem o sucesso. A partir daí, 6 meses, 9 meses, a gente perde essa estabilidade primária e esse mini implante ele amolece, ok? Eu só mostrar Sim. outra situação, onde é bico da Birch Melsen, onde ela fala justamente disso, de ser vertical e não introduzido no alvéolo, na região onde seria o alvéolo, porque isso vai fazer com que você tenha perdas horizontais e verticais, e quando esse paciente for reabilitado lá na frente, isso pode ser prejudicial e partir por um enxerto ósseo. Então, vou te mostrar aqui, onde eu usei um mini implante também. Na maxila, Milane, eu uso sempre interradicular, eu uso de titânio. Por quê? Porque Sim. predominância do osso medular. E o que nós sabemos? Isso foi até a dissertação do meu mestrado. 3 milímetros de inserção é suficiente para ter estabilidade. Então, eu trabalhei aqui com fio de aço, tá? Um 17 por 25, um 18 de aço aqui, pela distância um pouquinho, mas foi aço. Fiz a dobra e aqui nós instalamos o provisório. Está com a lupa aqui para quem está nos assistindo poder observar. Então é assim que a gente trabalha, a gente procura sempre ver, deixa eu voltar para cá, sempre ver o melhor para o nosso cliente. Uma coisa é fato, é certa, o nosso paciente, há 15 anos atrás, eu usava um dentinho na contenção. Isso não agrada a eles. E mais, não é todo paciente que termina o tratamento que disponibiliza para fazer implante. Então, é assim que eu trabalho com provisórios. Lembrando, sempre a nível arcada superior bicortical, evitando perdas ósseas horizontais e verticais. Inferior, eu procuro sempre trabalhar paralelo às raízes com bucal shelf. Perfeito, não, ótimo. Isso é bom porque é uma alternativa a mais para todos nós, né? Porque o paciente termina o tratamento, ele procura colocar um dente ali, não quer sair sem o dente. É uma alternativa. Às vezes o paciente não tem idade, né, para fazer implante, e você coloca ali, aguarda até a hora de fazer o implante. Então isso é uma alternativa muito viável, muito boa. Gostei das alternativas que você passou aí, principalmente esse bucal shelf inferior, muito interessante. Agora, perguntando uma outra área, o que você tem feito para intrusão inferior? Elaine. E pessoal, como é que voltou? Pode perguntar novamente. O que você faz para intrusão inferior? Porque, por exemplo, eu gosto de fazer muita intrusão inferior apoiado no bucal shelf. Então, eu normalmente faço o bucal shelf, faço um arco como um arco base de Ricketts, só que ao invés de apoiar em molar, eu apoio no bucal shelf, ou seja, eu ponho toda a força contra o osso. Então, eu tenho feito isso principalmente para fazer intrusão anterior-inferior. Eu gosto muito desse tipo de arco, eu acho fácil, mas existem muitas outras alternativas. Quer saber uma alternativa que você faz aí para esse tipo de mecânica? Então, na verdade, anterior e inferior, eu costumo colocar 2 mini implantes, tá, na região entre lateral e canino, e trabalho com intrusão apoiada nos dentes anteriores, tá, o arco todo conjugado. O que preocupa um pouco, até conversando com o Maurício Cardoso, que é um mestre nosso também, Sim. Ele fala que tem uma desvantagem. Nos pacientes padrão 3, entenda por padrão 3, aonde nós estamos falando basal, aonde nós temos um gap negativo, o que acontece? A intrusão nos dentes anteriores e inferiores, eles tendem a vestibularizar. Então, isso seria desfavorável. Eu vou mostrar uma imagem aqui mostrando isso. Então, se você está fazendo uma intrusão num paciente padrão 2, deficiente mandibular, seria até interessante essa vestibularização. Mas um paciente padrão 3 não seria interessante. Então, eu costumo dizer para os meus alunos aqui, os aparelhos, cada dia que passa, eles têm nos ajudado mais, seja o sistema autoligado,
seja os braques convencionais, mas eu, particularmente, na primeira pessoa do singular, digo, todo profissional tem que sair sabendo dobras primeira, segunda e terceira ordem, porque ele precisa se virar no dia a dia, como você disse de Ricketts, que são dobras de segunda ordem, terceira ordem, torção, horizontal, primeira ordem. Então, eu vou te mostrar um caso aqui, onde é uma opção a mais que você pode usar nas suas ferramentas para que você consiga fazer uma intrusão anterior-inferior. Pode ser? Sim, sim, claro. Aqui, ó, para todos. Eu instalei um mini implante entre lateral e canino, E se você for perceber, esse paciente já está com um arco que a gente chama curva reversa, que é o CD, entendeu? Só que o resultado era muito lento. Então, como o paciente precisava ir para a Europa e gostaria de terminar o tratamento o quanto antes, e chegou para mim nesse estado. Então, de imediato, eu fiz essa instalação. Mas volto a dizer, os resultados são promissores, mas precisa tomar cuidado com a vestibularização desses dentes antero-inferiores. Isso é de suma importância, senão eu costumo dizer que no dia a dia todo bônus tem um ônus. E num padrão 3, essa inclinação dos dentes antero-inferiores não seria interessante. Sim, perfeito. Okay? Não, ótimo. Posso Okay, mostrar um caso de intrusão também posterior? Ou você quer ir na sequência aí? Não, claro, vai lá. Pode mostrar. Olha só. Esse caso foi recente, Milani. Até peço desculpa a quem está nos assistindo. Eu não consegui colocar a radiografia para que as pessoas pudessem ver mais próximo. Mas olha que interessante, você vai ficar feliz com isso. Eu, particularmente, não vi ainda um artigo assim. Na radiografia, me mostra a intrusão de 2 dentes posteriores para que a minha esposa possa fazer a reabilitação protética. Antigamente, isso me incomodava, os profissionais fariam a extração do 16 e do 17 para que pudesse fazer 4 implantes, 2 superiores e 2 inferiores. Isso não é correto, isso não é justo, ao meu ver. Então, hoje nós trabalhamos com intrusão. Mas eu vou aproximar um pouquinho mais, você vai perceber que na raiz do dente 16, na mesovestibular, eu consegui pôr um interradicular. Só que quando eu cheguei na distal, devido à convergência das raízes, olha lá, Milani, eu coloquei um IZC, cara. Que eu aprendi com o meu amigo e irmão Milani e Fábio Micheletti. Então, é só para mostrar que, mais uma vez, o que o tio Jura falava. Se vira, negão. Eu tô aqui, o meu paciente, o mestre está longe. Então, eu fiz um IZC porque não consegui colocar interradicular na região do dente 17 e fiz um interradicular na região do dente 16. E por palatino, o que eu fiz? Eu coloquei um mini implante, que são 3 raízes. Eu coloquei um mini implante ali para que tenha essa ancoragem de intrusão também por palatina. Só me posiciona aí, me dá um feedback. Tá dando para as pessoas verem aí direitinho, Milani? Tá prejudicado? Como é que tá? Eu tô conseguindo ver. Não, beleza, então tá. É porque eu gostaria de usar as minhas mãos para mostrar mais aqui, mas eu estou segurando o celular aqui devido ao suporte. Beleza? Mas era isso, eu queria te mostrar um caso, dando ênfase que no mesmo paciente eu coloquei interradicular e o extraradicular. Seria isso a respeito de intrusão. Tá, não, perfeito. Eu tenho feito bastante também assim com IZC, eu gosto de fazer com IZC. Porque ele ajuda muito, você está fora das raízes, você está no extraradicular, então fica muito mais fácil para poder fazer esse tipo de tracionamento. Então eu gosto, eu uso no corriqueiro esse tipo de mecânica. Se o amigo me permite, eu gostaria de dizer assim, para mim, Marcelo, que uso muito ancoragem, eu falo que o IZC, o Buccal Shelf, ele é muito mais seguro. Só mais um minuto. Ele é muito mais seguro porque... Tá me ouvindo? Me ouvindo? Oi, agora deu uma cortada, agora voltou. Beleza, é porque a gente vai aprendendo a trabalhar com as modernidades, querendo copiar Milani e Micheletti, a gente apanha, sabe?
Mas tem um pouquinho de paciência aí que vai dar tudo certo, é porque soltou aqui. Beleza? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, assim, se o amigo me permite, eu estava dizendo justamente isso, que para mim é mais seguro para quem está iniciando, eu sempre falo isso para os meus alunos, trabalhar paralelo às raízes. Porque o aluno fica preocupado com o seio maxilar, mas isso pode ter a perfuração. Gente, na nossa graduação, o medo que nos passava de seio maxilar é gigante. Na prática, a gente sabe que não tem nada disso. Se você perceber alguma coisa de diferente, recua um pouquinho, dá tudo certo. E eu me sinto confortável, porque eu tenho uma esposa que é implantodontista. Então ela fala sempre para mim, fica tranquilo e continue fazendo seu ótimo trabalho. Tá tudo certo. Sim, não, o seio maxilar é um grande medo, né, do ortodontista, e não tem que ter medo. Nós falamos, né, até nos cursos que mais de 80% dos casos de IZC vão cair no seio, isso é normal, e você tem um apoio bicortical, do mesmo jeito que você falou do apoio bicortical para fazer o provisório, é o que a gente faz no IZC, então é o mesmo procedimento aí, a mesma coisa, então não tem muito o que ter medo. Eu Vamos falo falar de mais, outro se me tema, então. permite. Um tema que, Não, beleza. claro, Não, então, o que eu ia dizer, se queria me falar de um permite. tema que eu gosto muito. Sim, sim, pode falar. Não, era só para dizer que precisa começar a colocar a mão. Eu costumo dizer, eu tenho implantodontista em casa, mas hoje os ortodontistas em formação, eles precisam começar a trabalhar com a coral esquelética. Eu costumo dizer que depois que eu conheci vocês e o Chris Cheng, para mim a minha ortodontia se tornou muito mais resolutiva. Entende isso? Então, comecem a colocar a mão e estarei sempre à disposição para auxiliar. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre o tema. Fica mais fácil, né? Na verdade, eu acho que o grande medo aí do ortodontista é fazer o dispositivo em si, fazer o mini implante. E é um procedimento simples, um procedimento que não tem assim grandes riscos. O único risco é você colocar e depois de um mês, 2 meses, você perder. Aí você vai lá e Faz refaz. parte, Agora, riscos, faz você parte. falar infecção, isso não tem, é muito raro. Se você não reutiliza material, se você usa material e já que vem estéreo, geralmente da empresa, isso é muito importante. Material que você colocar e não está estéreo não é interessante, porque você pode ter problema, porque a nossa esterilização no consultório é completamente diferente da esterilização que vem da fábrica. Você pega hoje, você fala assim, mas é um mini implante. Tá, mas o mini implante ele pode levar bactérias, ele pode dar uma infecção. Se fosse assim, os implantes não viriam estéreis. Não existe uma Perfeito. marca de implante hoje que não vem estéreo. Por quê? Porque você vai pegar uma coisa e vai colocar dentro do osso. Então, muita gente separa o implante dos dispositivos de ancoragem dos mini implantes e não é verdade isso, porque o material, o estudo do material, o estudo até você colocar na boca é o mesmo. Ou seja, se o material, o implante vem estéreo, por que que os mini implantes não podem, tem que vir sem ser estéreo? Não, tem que ser estéreo, porque a esterilização, quando você faz no consultório, se você pega, por exemplo, hoje, um material cortante, você esteriliza no seu consultório, você percebe que ele perde o corte ou diminui. Ou seja, quando você trabalha com mini implante que você precisa do corte, você precisa que ele seja extremamente afiado para que você cause uma injúria menor no osso e, consequentemente, ter uma estabilidade maior, você não pode usar nada que não seja estéreo. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Ó, o doutor Prieto. Tudo bom, Prieto? Grande abraço aí, meu amigo. Um abraço. Então, basicamente é isso. Ó. E vamos falar um pouquinho agora de tracionamento de canino. E ó, vamos ter novidade de tracionamento de canino, hein? Daqui, acredito que de 2 a 3 meses, vamos ter mais um artigo aí lançado de tracionamento de canino. Nós tivemos, né, o primeiro artigo de brasileiros em 2017, que nós publicamos um artigo de vista e você falou lá atrás, você fez o curso, e você sabe que eu aplico um protocolo, que são os 7 passos para o Vista, e
e é o protocolo que a gente está chamando de protocolo Milani hoje. E esse protocolo vai ser lançado, nós vamos publicar agora, daqui 2 a 3 meses deve estar saindo já. E para poder contribuir, porque, na verdade, esse protocolo era uma coisa que eu falava muito em curso, quem já fez curso viu, e isso nós vamos colocar para todo mundo, porque eu acho que quem quer fazer hoje a técnica vista tem que saber do início ao fim como faz, e para poder facilitar. E me fala aí o que você tem feito do Vista. Não, então, sobre o Vista, eu gostaria até de mandar um abraço. Você falou do artigo, e aqui em Brasília, um dos colaboradores, companheiros, eu não sei como definir isso, foi o Carlos Guimarães. Carlos Guimarães, sim. Participou com você na sim. escrita desse artigo. Sim. E eu já deixo aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, e Milani Micheletti precisa logo soltar esse livro aí. Então coloque isso no forno, porque eu já estou me auto-intitulando aqui, eu quero escrever, nem que seja um pedacinho, um parágrafo, porque vocês têm muito a somar com isso, então coloque isso no forno aí, que eu acho que os leitores, os acadêmicos, os profissionais vão ficar muito satisfeitos com o resultado desse projeto. Obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho de tracionamento, então? Vamos. Então, antes da técnica vista, e as pessoas brincam comigo assim, quando é que você conheceu a sua esposa? E eu costumo dizer, não, primeiro, o amor vem em segundo momento. O primeiro passo foi porque eu precisava de uma implantodontista em casa. E ela dá risada sobre o assunto. Mas eu me sinto muito confortável. Então eu vou mostrar um caso, se me permite, antes da técnica vista, que nós estamos preparando aqui até para a publicação, para enviar, para que quem está nos assistindo possa ter uma noção. Antes da técnica vista, essa é uma paciente que, nesse ponto aqui, eu já tinha feito realizado a ortopedia interceptativa, tinha mordida cruzada anterior. Então, antes da técnica vista, a gente trabalhava, eu preferi, Milani, não pôr nada de campo aberto aqui, mas assim, era técnica aberta, então, muito invasivo. Entendeu? Então nós trabalhávamos com mini implante, e aí qual era a situação? Esse dentinho que é o canino, esse 13, ele estava, deixa eu só me posicionar, ele estava sobre a raiz do 11. Então a gente tinha que ter muito cuidado para trazer só a coroa do 12, tá? Para desviar essa raiz, palatinizar essa raiz do 12, para que pudesse fazer, entre aspas, uma transposição sem ter o contato. Porque os amigos da radiologia, isso me incomoda um pouco. Eu tenho amigos radiologistas, eles vão ficar bravos comigo, mas eles sempre dizem, está em íntimo contato. Pô, cara, está em íntimo contato é problema, você vai ter problema de reabsorção, entendeu? Então, e o pai dessa adolescente é promotor de justiça aqui na cidade, então você imagina a minha situação. Então é só para mostrar que a técnica vista é muito mais segura, que é o próximo passo, que eu vou mostrar nos slides seguintes. Isso aqui foi técnica aberta. E eu tive todo o trabalho de trazer esse dente, tá, sem ter o toque. E eu vou aproximar mais aqui, Milani. Se você for perceber onde está a seta rosa, aonde estava o canino? Sobre o 12 e o 11. E aqui embaixo, abaixo, se me permite, olha, eu fiz a movimentação como se eu tivesse pendulado, né? Sem ter essa reabsorção. Depois nós pedimos uma tomografia. Mas para isso, você tem que misturar várias técnicas, tá? Inclusive a ancoragem. Então, me agrada muito esse caso. Tá? Teve alguns trabalhos aqui, simpósios, que alunos nossos foram felizes na apresentação desse trabalho, e eu fico muito feliz. Mas a vista, que é a técnica vista, depois que eu vi a primeira vez contigo, esse protocolo, nossa, isso facilitou muito a minha vida, porque hoje eu instalo para fazer tracionamento de canino sem o paciente estar com o aparelho ortodôntico. Não necessariamente o paciente tem que estar com o aparelho ortodôntico. Então isso facilitou demais para mim e eu tenho usado muito técnica vista. E para aqueles que ainda não conhecem, eu tenho aqui, se me permite, Claro. Se me permite, eu vou rodar aqui um videozinho e eu gostaria de falar para todos que a touca rosa é minha cor predileta. Pode ser assim, Milani? Pode. Vamos lá. Era isso, Milani. Fantástico, amigo. Como eu estou dando aula, eu gosto de brincar às vezes.
eu mando uns recadinhos para alguém lá, sabe? Mas os nossos que estão nos assistindo não precisa ver esses recadinhos não, que são recadinhos para o Douglas, que você conheceu. Então, assim, já perde o foco. Mas o que eu gostaria de falar da técnica vista é, independente de onde esteja o canino, eu vou voltar a imagem para mim, você pode instalar, em média 10 a 12 milímetros acima na cervical do dente 12 ali, e você pode fazer essa primeira incisão. E você faz um túnel, tá? E instala o mini implante na região mais posterior, 15 e 16. E não podemos esquecer, Milani, de falar dos elastômeros. Para isso, você precisa ter um elástico de qualidade, tá? Então, nós usamos o Orthoclassic, né? Que é o elástico curto, para que a gente não tenha deformação permanente. Isso é muito importante, tá? Então, necessariamente tem que ser curto, para que a gente possa, até o final do processo, não ter dissabores de ter que tocar esse elástico por causa de deformação permanente, correto? Sim, correto. Não, acho perfeito. E todos esses detalhes aí que você está passando são detalhes que a gente vai colocar no artigo. Justamente para isso. Porque assim, o que às vezes eu vejo a dificuldade é que as pessoas vão fazer a técnica à vista, não sabe por onde começa, mas não sabe aonde vai ser o meio e o final fica mais difícil. Então, se você tem um protocolo que vai do início ao fim, fica muito mais fácil, porque o protocolo veio para a gente poder criar uma sequência lógica da cirurgia. Então, é isso que até quando eu estava escrevendo um artigo, eu falei, nossa, quantos anos eu estou fazendo isso? Aí eu fui fazer as contas, já estamos há 8 anos fazendo esse tipo de cirurgia. Então, assim, tem gente que fala assim, tem gente que fala assim, 8 anos é pouco, mas se você for ver essa técnica aí, a primeira publicação de brasileiros foi 2017. E publicação internacional, que for por outra revista, tem em 2015. Ou seja, são técnicas que são publicadas há pouco tempo, mas a gente sabe que o resultado é muito, muito bom, é muito fácil pra gente. Ó o Michelete aí, chegou. O Michelete tá aí, direto grande Michelete. No curso lá. Bolívia. Eu perco o amigo, Milani, mas não perco. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ele postou hoje o almoço dele, ele não conseguiu dar aula à tarde, depois daquele tanto de comida. Não tem como, porque não sei se você chegou a ver, meu Deus, ali dava para alimentar 50 pessoas, e eles estavam em 3 pessoas. E eu gostaria de fazer um destaque aqui, se me permite. A primeira vez que fizemos vista, que eu estava na presença de sua e do Michelete, foi em Ilhéus. E hoje o nosso amigo Ian está ao vivo também, está no CIOSP. Depois deixar o nosso abraço aí. Ian, te amo, meu irmão. Que Deus te abençoe. E, meu amigo, vamos para a última parte, que eu acho que é uma parte extremamente interessante aí, que fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que você fez um trabalho com elementos finitos, no mestrado. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, se me permite, antes da gente falar do trabalho, que eu vou até colocar aqui na tela, que foi, deixa eu só destacar aqui, relação entre a espessura da cortical óssea e a estabilidade primária do mini implante na maxila, pelo método de elementos finitos. Então, o que é importante as pessoas saberem desse trabalho? Que a densidade, a espessura da cortical, em média 2 milímetros, é mais importante. Então, a qualidade óssea é mais... Então, nós falamos de 2 milímetros de espessura. Mas, anteriormente a isso, a qualidade óssea é mais importante que a espessura. Então, não sei se ficou um pouco confuso. Às vezes as pessoas falam, eu preciso de 5 milímetros, preciso de 6 milímetros. Eu prefiro trabalhar mais em osso tipo 1, tipo 2, no máximo 3, que é muito comum na maxila, do que propriamente no comprimento desse mini implante. E quando eu estou falando de interradicular, que foi o meu trabalho, tá? Então, esse é o primeiro passo. A segunda coisa que eu gostaria de falar do meu trabalho é que a pressão que muitas das vezes o mini implante faz sobre a raiz do dente, quando encosta nessa raiz, não tem que se preocupar, porque se tiver essa reabsorção, ela não é impactante, porque não é força contínua. E nós estamos em constante remodelação. Então, tenha sim cuidado
como faço questão de mostrar para você rapidamente, uma aluna me mandou uma foto aqui onde o colega não teve o cuidado de radiografar e era um dente feito canal. E aí você já sabe, né? Ele entrou Sim, com mini implante na raiz médio vestibular. Então para falar sim, que essa proximidade que tem do mini implante com a superfície do dente dificilmente trará consequências clínicas, porque não é contínuo. E mais, vivemos em constante remodelação. Os mini implantes, por mais que você consiga estabilidade primária, ele tende a inclinar no sentido da força. Então, sim. ser humano remodela sempre, enquanto vida temos. Então, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes vai achar que está perdendo a estabilidade primária pela inclinação e não. É devido à remodelação óssea. Ok? Sim, Se sim. me permite aqui Ô, rapidamente, eu Marcelo, vou mostrar para você, só em cima da minha fala, o caso de uma paciente. Olha lá, Melanie, você vê isso até arrepia, né? Olha nossa, lá, tá em cima do onde o dente. colega, por falta de cuidado, e olha o resultado disso, Milani. É. Se isso acontece Agora, nos Estados Unidos, o cidadão que ele ganhou na vida toda não paga o e problema jurídico que ele vai ter, correto? isso aí é bom ressaltar que possivelmente ele deve ter feito com motor, né? Porque para perfurar uma raiz assim, ele deve ter Ué. usado um motor para poder perfurar. E eu vou mais longe, se me permite. Se o colega não teve o cuidado de fazer uma radiografia, porque aquela radiografia que eu mostrei foi na emergência. Então, assim, Sim, você me ensinou isso junto com o Michelete, com o Cheng, com outros, com o Sérgio Maia. Você não pode pular etapas. Mini ancoragem esquelética é uma coisa muito simples, desde que você siga o protocolo. E eu acho que os sim. nossos alunos hoje precisam estar atentos a isso. Correto? Correto, corretíssimo. Agora, deixa eu responder só uma pergunta. Colocaram uma pergunta para mim aqui. É a seguinte: se existe dor após colocar o extraveolar? Bem, eu vou dar a minha opinião, depois você fala a sua. É assim, como qualquer tipo de dispositivo, na verdade, a dor, ela não vem provento da instalação, porque a instalação é muito simples, é uma perfuração muito pequena. O grande problema dos dispositivos extraveolares é o incômodo na mucosa, porque o dispositivo Sim. ele fica mais vestibular e acaba machucando mais o paciente. Então, o dolorido, como qualquer procedimento, se você colocar um entre-raiz ou colocar um extraveolar, o local fica dolorido, não tem como não ficar dolorido. Mas é uma dor totalmente suportável, tanto é que muitos pacientes eu peço para tomar analgésico, eles falam, não precisei tomar nada, porque não doeu. Agora tem pacientes que saem do consultório e falam, nossa, tive que tomar 3 dias de analgésico. Então, assim, a dor é muito relativa. Tem pacientes que têm mais sensibilidade, tem pacientes que têm menos. Então, a dor é muito difícil de falar, vai doer? Não dá para saber. Então, assim, quando você coloca um extraveolar, você vai ter um incômodo. Até o Fábio acabou de colocar, põe resina flow. Pô, você vai fazer ativação? Põe um elastique, põe uma mola, o que for utilizar, mas proteja com resina flow em cima. Isso é importante, porque você tira um pouco desse trauma. E quem fez a pergunta foi o Vitor Hugo. E É, outra coisa que ele perguntou, existe alguma influência no biotipo para colocação do buccal shelf? Total influência. Total influência. Se eu pegar um paciente braque, com aquele osso tipo 1, extremamente rígido, esse tipo de paciente vai ser muito mais difícil de colocar. Aí você falam para mim assim, preciso utilizar lança para fazer esse tipo de caso? Não, eu não utilizo lança em nenhum caso de buccal shelf, porque a própria ponta do dispositivo ela é extremamente cortante. Agora, o importante é o uso do dispositivo correto. Não queira fazer um dispositivo buccal shelf com qualquer dispositivo. Se você usar um aço que tem uma ponta extremamente cortante, você não vai ter mais resultado. Aí você tem que usar lança, usar uma série de sequência de procedimentos e nem sempre vai ter resultado. Tá? Então, existe perfeito. diferença? Existe, tem. Paciente, quanto mais braque, mais difícil. Os pacientes taiwaneses têm muito mais osso. Nossos pacientes, os pacientes brasileiros, pacientes aqui da Europa, de Portugal, onde eu estou atendendo atualmente, são pacientes que são muito mais difíceis. Por quê? Porque o buccal shelf fica mais posterior. Então, assim, Perfeito. depende. Então, respondendo a pergunta,
Existe influência no biotipo? Total, total. Quanto mais o paciente tiver osso rígido, ou seja, quanto mais braque, mais difícil colocar. Concorda, Marcelo? Perfeitamente. Voltando aqui para falar para o Vitor Hugo, que a qualidade óssea é mais importante que a espessura. Então, se você tem 3 milímetros de inserção, você pode ter certeza que você vai ter estabilidade primária. Agora, se for no osso tipo 4, onde você não tem cortical nenhuma, não tem qualidade óssea, a chance de você vir a perder esse mini implante é maior. Correto? Sim, sim, correto. Correto. Se me permite, porque passa tudo muito rápido e eu sei que você está controlando o tempo, eu não posso deixar de falar depois da barra sorriso, senão o Michelete não me perdoa. Tudo bem? Claro, claro. Mas eu gostaria de mostrar antes, como é que está nosso tempo aí, Milani? Nós temos quanto tempo? Mais 5, 10 minutos? Não, pode falar, fica à vontade. Fica à vontade. Então aqui, ó, para passar para o pessoal aqui, Vitor Hugo, aqui é um caso de beneficência e eu falo que o ortodontista tem que ser muito prudente. Aqui na nossa cidade, eu falo do Valparaíso de Goiás, próximo a Brasília, chegou um paciente para nós do orfanato, onde ele estava sofrendo bullying, porque faltava esse dente, tem interposição, hábitos, enfim, deletério com interposição lingual. E aí a minha esposa fez uma ulotomia, mas esse dentinho, ele não apareceu. Eu vim, tá aproximando, tá legal a imagem aí? Dentro das condições, Milani? Tá dando para ver? Tá dando sim. Eu instalei um mini implante, tá? E com TMA eu fiz um braço de ativação, tá? Só que para mim ter acesso, eu precisei também fazer uma ulotomia novamente. E a surpresa é ver essa criança sorrindo, que depois de 90 dias, nem isso, 70 dias, olha lá, Milani. Nossa, fantástico. Entende isso? Então, isso é o que eu gosto de fazer, sabe? E eu falo muito para os meus alunos, professor, mas eu vou ter que gastar R$ 25 com mini implante. Meu amigo, a satisfação de você ver uma criança dessa sorrindo não tem preço, tá? Sim, não sim, concordo. Tem preço. Concordo. Então, outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui, eu vou voltar para mim aqui só para me localizar, para que as pessoas possam nos ver. De novo, eu vou mostrar, Milani, a situação onde se fala, precisa ter um pouquinho de mão, tá? Eu coloquei aqui na região retromolar, num paciente que tinha sobremordida, com extremidade livre, eu coloquei um mini implante, a gente sabe que aí a mucosa é mais espessa, e fiz um braço. E como era dentária e não esquelética, porque se fosse esquelética eu teria que colocar na região anterior, eu fiz aqui, ó, um apoio. Aprendi com o Milani também que isso vai aguentar 30, 40, 50 dias, porque não aguenta a carga mastigatória. Mas é melhor do que você colocar uma PPA, uma prótese removível, que às vezes é um paciente jovem, adolescente ou adulto jovem, que ele não vai usar. Entende? Então é só para mostrar que você tem que usar dos seus artifícios que os mestres nos ensinaram para que a gente possa ser bem sucedido e trazer bons resultados para o nosso cliente. Ok, Milani? Sim, perfeito. Perfeito. Outro destaque que eu gostaria de mostrar... Fala da sua barra. Vou falar agora. Mas para terminar, esse caso antes de eu entrar na barra, eu gostaria de mostrar naquele caso, Milani, onde a mãe custeia um tratamento e chega ao final, o paciente, ou durante ou no final, não vai para fono e tem essa interposição lingual. E quando você fala para a mãe que vai colocar o aparelho novamente, ela não concorda. Então aqui, como eu tinha movimentado os laterais, nós montamos um aparelho passivo, já com fio retangular, tá? E o que acontece? Instalamos um mini implante, para que a gente pudesse fechar essa mordida sem ter que montar o aparelho inferior, ok? Entendi. Interessantíssimo. Alguma dúvida com relação? Muitas das vezes as pessoas me perguntam, mas se você não colocar do lado oposto, tende a descer aqui e inclinar. O melhor é que você instale 2 mini implantes inferiores para que você possa não ter inclinação do plano oclusal. Tá? Mas nesse caso aqui foi unilateral pela oportunidade que eu tive. Entendi. Quando que para falar da barra, se você quiser complementar, fazer alguma pergunta aí, fique à vontade. Não, vamos lá, quero falar da sua barra agora, para a gente fechar aí com chave de ouro. Beleza. Michelete, perdão.
Milani, me dá mais 10 segundos aqui, que essa aqui eu tenho que mandar um recado pro Michelete. Michelete, essa foto, se não me engana, é do Chris Cheng, papai. E aí, o Marcelo Sim. Sorriso foi lá e escalou. É dele, certo, Milani? É. Essa é do Sorriso, ó. Michelete, cara, crachá. Cara, crachá. Ei, Michelete, meu abraço, meu amigo. Vamos lá pra Barra, então. Vamos lá. Algum complemento aí, Milani, ou não? Seria isso? Alguma observação? Não, tá ótimo. Tá perfeito. Então vamos lá. Por estar próximo a Brasília, e tem uma pessoa que eu admiro muito aqui, que é o Ert, mas com relação às mini placas. E também combato quando é preciso, porque eu particularmente acho que não é para todos os casos. Embora, por quê? Porque às vezes se faz muita extração, enfim. E o que me incomoda na mini placa é porque não é todo mundo que pode custear, tá? E são 2 passos. As pessoas falam, mas mini implante também são 2 passos. Mas, pô, quando eu vou remover meus mini implantes, nem anestésico tópico eu uso. A não ser que a gente tenha uma mucosite, alguma coisa. Então, mas eu gostaria de mostrar aqui uma situação onde um caso foi instalado, talvez aí esteja dando reflexo, mas só para as pessoas poderem ver, onde foi instalado 4 mini placas em pacientes que tinha deficiência maxilar, padrão 3 deficiente maxilar. É claro que aqui nós estamos mostrando a frontal, Milani, então não dá para mostrar a disjunção que foi feita, tá? Ou com MARP, ou então com RAS, ou com IRAX, não vou entrar nesse mérito. E aqui nós temos um protocolo, que é a barra de manhã, que eu gosto muito, aonde o protocolo dele, ele instala o MARP, faz essa disjunção e com a protração, com o uso de máscara facial à noite. E o que me inculcou? Vou voltar para mim aqui um pouquinho. Me inculcava o seguinte, mas eu vou colocar máscara, mas dormir com máscara é a coisa mais chata que tem. Então eu preciso ver o que eu consigo. E aí é quando surgiu um paciente no meu consultório, com várias agenesias, e topou o desafio. Eu expliquei para o pai, não sindrômico, mas com várias agenesias, e aí eu falei, vamos criar a barra sorriso. E o Alexandre Magno, lá de Belo Horizonte, dá risada, porque ele falou, Marcelo, você tem que ser estudado pela NASA, porque as coisas que você usa é muito simples e traz bons resultados. Então, qual foi o passo que nós fizemos, Milani? Vou voltar para a imagem, tá? Paciente de 14 anos, Milani. Olha o tanto de agenesias. Barra sorriso. Barra sorriso. Barra sorriso. Correto? Sim, estão perguntando aqui no chat, por isso que eu parei. Desculpa, eu acho que as pessoas vão começar a fazer isso a partir de amanhã. Então, um paciente que tinha várias agenesias, no caso, 9 agenesias superior, 9 agenesias superior e 8 agenesias inferiores, 17 ausências, um paciente com 14 anos. Então, se não tivesse essas agenesias dos dentes anteroinferiores, o que a gente poderia, não todos, mas no caso centrais, a gente poderia colocar entre a raiz do lateral e canino, que seria o mais indicado. Mas o que eu fiz? Aqui me deu uma tranquilidade maior, porque como os dentes eram de leite na região dos incisivos centrais, então eu trabalhei com maior segurança. Mas e para fazer essa barra? Qual foi o artefato que nós usamos? Olha lá. Eu instalei 2 mini implantes de 8 milímetros e disse, bom, os mini implantes estão instalados. No manhã, nós vamos fazer o scanner ou nós vamos fazer moldagem de transferência. E o Marcelo Sorriso vai fazer o quê? Então nós pegamos, Milani, um TMA 19 por 25 e comecei a fazer a base. Deixa eu levantar meu dedo. Para que pudesse ancorar, que fosse rígida. Tá? Então eu fiz o gancho, abracei o mini implante, tá? E fiz o desenho com o TMA 19 por 25 e terminei no ganchinho do lado contrário. E aí, por ter essa flexibilidade o fio, eu falei, e agora? Eu removi
e acrescentei o acrílico, esse acrílico que a gente usa para reembasamento. Quando assim fiz, afastando da mucosa ali, que é uma região de mucosa alveolar. Você vai perceber que eu estou iniciando na linha mucogengival, mas os mini implantes estão na mucosa. E eu tinha que trabalhar com isso afastado. Mas como que você fez para afastar? Eu peguei um papel alumínio e coloquei Entre o tecido e o fio, sim. o tecido e o fio. Eu não quero que esse paciente use máscara facial. E aí comecei a pensar, lembrando a todos, você vai perceber aí, esse paciente está com RAS. Eu não fiz MARP nele, tá? Eu fiz um RAS e a disjunção foi muito boa. Você pode ver o espaço entre os incisivos. Aí eu disse, mas eu não quero que o meu paciente use máscara. Mas vamos pensar, o gancho que vem lá da banda, seja MARP ou seja dentro do muco suportado, quando do uso da máscara, a gente usa um elástico de meia polegada que chega até 500 gramas. Por que eu não posso usar um 5,16 pesado que vai chegar a 200 gramas, 220 gramas no máximo? Estou pondo um desafio e vamos fazer. Então, esse protocolo nosso aqui, nós não usamos máscara facial. O paciente usa dia e noite, só tira para as refeições um elástico 5,16 pesado. Eu vou aproximar a imagem, você vai perceber que na região do 11 a medida está cruzada. Entendi. Beleza? Sim. 6 meses depois, como nós fizemos um levante na banda para que pudesse também ter esse avanço, então a gente percebe que estávamos no caminho correto. E ao resultado final 6 meses depois. Sim. Não, ótimo. Nós descruzamos essa mordida. Sim. Ô, Marcelo, só para poder responder aqui. Oi, Cris, tudo bom? É a Cris que está aí, ela entrou e fez uma pergunta. Barra o quê? Na verdade é assim, só para fazer um resumo aí do que o Marcelo falou, é o seguinte, existe a barra Manhãs, que foi o professor Fernando Manhãs que criou essa barra. Admiro muito ele. Admiro muito um grande amigo, é uma pessoa assim muito à frente aí, que também vai estar um dia aqui com a gente live, já fica o convite aí para o Manhãs. Então, assim, ele criou uma barra, só que o Manhãs ele usa um disjuntor superior apoiado esquelético, então pode ser um MARP, pode ser se eu não me engano, ele faz com um IRAX híbrido, que é com um dispositivo de ancoragem, né? Não é MARP. Então, ele coloca isso, ele faz uma barra embaixo, que geralmente ele faz na Kika, que é a Kika que faz essa barra para ele, é uma barra apoiada em 2 mini implantes, entre canino e lateral. E ele faz, então, a disjunção em cima, com uma ancoragem esquelética, e mais essa ancoragem embaixo. O que o Marcelo fez? O Marcelo fez uma barra, só que ele colocou os 2 dispositivos, fez um fio de TMA e colocou uma resina em cima. E ele afastou do tecido com papel alumínio, não é isso? Sim, eu afastei com papel alumínio e depois dei acabamento. Depois do acabamento. Ele afastou isso daí. E ele não usou disjuntor superior apoiado esquelético. Ele usou um disjuntor convencional apoiado dentariamente. Então, o que ele fez, na verdade, foi um protocolo só com os 2 mini implantes embaixo, sem mini implante em cima, apoiado em cima do disjuntor. Então, na verdade, assim, resumindo, foi um custo mais baixo, porque você tem pacientes, eu acho que tem todos os tipos de pacientes. Tem paciente que pode pagar muito, tem paciente que não pode. Como eu falei assim, na primeira live que a gente fez esse ano, eu estou hoje em Portugal, apesar de estar na Europa, tem pacientes que podem pagar, tem pacientes que não podem pagar, então tem que ter alternativas, e isso eu acho importante, isso aí é uma ferramenta a mais que pode ter. Então ele fez um protocolo baseado em cima do Manhãs, né? Que o Manhãs foi ele que criou o protocolo Manhãs dele, e o Marcelo fez uma adaptação, que é fantástico, que é uma saída a mais para os pacientes. Eu acho que isso aí quem ganha mais são os ortodontistas e os pacientes, porque o ortodontista tem uma ferramenta a mais e o paciente também é aquele paciente que não pode pagar, ele tem aquela condição de fazer uma coisa mais barata, né? Eu acho que essa foi a ideia, né, Marcelo? O destaque que eu gostaria de dar para quem está nos assistindo é o seguinte,
da minha admiração pelo ERT, da minha admiração pelo professor Fernando Manhã. E o que acontece? Parece muito artesanal, mas a ortodontia, ela é artesanal. Então, por exemplo, aqui em Brasília, eu trabalho muito com preparo ortognático. E o cirurgião, dentre os que nós temos, que fazemos parceria, é o Rogério Zambonato. Mas essa é a minha essência. Eu falo muito pro Rogério. Eu brinco que ele atende no Lago Sul e eu atendo no Lago da Barragem, aqui no entorno. Mas o importante é você ter um Invisa para oferecer, você ter Damon estético para oferecer, Clear. Então, mas você precisa também, você não pode perder as suas raízes da ortodontia clássica e você vê alguma situação onde o paciente diz, não posso fazer. E você dizer, olha, eu tenho uma solução para você. Se você não pode pagar, eu preciso te dar resultados. Então, o objetivo disso tudo, e eu acho que isso não tem discussão, era descruzar a mordida. E isso foi conseguido em 6 meses. E isso eu fico muito feliz por isso. E mais, eu costumo dizer o seguinte, o que me chamou a atenção nesse protocolo, porque até então eu não tinha lido, talvez na minha ignorância, me permite, Milane, todos teriam que fazer uso noturno de máscara. E quando eu adotei trabalhar com elástico pesado, 516, eu tirei a máscara desse paciente e consegui bons resultados. Então, você me pergunta, quantos você tem a sua amostra? É muito pequena. Eu devo ter 10, 15 casos de paciente assim. Talvez eu pegue um que não tenha e tenha que adotar novamente um elástico, máscara facial. Mas até agora eu estou muito satisfeito com os resultados. Perfeito. Só para a gente finalizar, tem o André que mandou também uma pergunta sobre instalação palatina e MARP, só que esse aí vai ficar para semana que vem. Porque, como eu falei, sempre na live anterior eu já falo quem que é o próximo. Então, na próxima semana teremos o professor Edson Ilipronte, estará aqui com a gente. Eu acho que para falar de MARP e falar do lançamento, não sei se você viu o nosso lançamento aí essa semana, da Barra BIM, preconizada pelo professor Edson. Então, a semana que vem, o professor Edson vai estar aí com a gente, vai falar sobre MARP, vai falar da instalação do MARP, vai falar sobre a BIM, então ele vai entrar mais em detalhes aí na próxima sexta-feira. Então é isso, meu amigo. Eu queria te agradecer muito aí por esse bate-papo, que nós ficamos quase 1 hora aqui. Perfeito, foi uma live, assim, acho que de muito conteúdo. Acho que quem pôde ficar com a gente aqui pegou muito conteúdo, porque hoje foi realmente técnico. E essa é a ideia da nossa live. Que as pessoas aí possam divulgar para os outros, porque nós vamos falar de ortodontia mesmo, técnico, e é isso que a gente queria, que você fez exatamente o que a gente estava disposto aí a fazer durante o ano, que é conteúdo técnico para que as pessoas possam fazer. E obrigado aí mesmo pela se dispor essa 1 hora aí de live. Eu sei que não é barata essa hora, né? Mas obrigado mesmo. Na verdade, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, Milane. E, assim, é a primeira live que eu participo, tá? Eu sou um cara que, se eu estou em sala de aula e termina a energia, eu vou no gogó, mas a minha linguagem é uma linguagem simples, objetiva, como é a sua também, a do Michelete e outros amigos. Então, assim, eu tentei ser, de fato, aqui hoje, o que o Marcelo é no dia a dia. Sabendo atender a classe CDE, mas e atendendo a classe ABC. Eu não faço diferenças, tá? Eu costumo dizer que as pessoas não vão perguntar lá no final que tipo de aparelho você usou, e sim quem te tratou. E essa faz toda a diferença. Tá? Então, assim, dentro dos meus agradecimentos, eu vou voltar à imagem, eu gostaria não mais do que 1 minuto, eu gostaria de dizer que esse cidadão aqui, ele mudou a minha vida, quem me apresentou, ele foi vocês, então, meu muito obrigado, tá? Tive a oportunidade de encontrá-lo já no Rio de Janeiro, na sua presença, tive a oportunidade de encontrá-lo em São Paulo, que é o Crixeng, e junto com você também, tem esse cara que eu amo de... Estávamos juntos também. Então, para dizer que a minha admiração por você é tamanha. E aqui quem está conosco é o professor Douglas, tá? Que é um companheiro nosso aqui da escola. E dizer que sempre que você precisar de mim, precisando de um soldado raso,
é só me convocar. Por ser a primeira live, eu não sei se é falta de conhecimento da minha parte, mas as perguntas não apareceram para mim. Mas se depois tiver alguma dúvida, eu quero deixar o meu contato aí, tá? Que é o meu e-mail, marcelofelix@clinicasorriso.com, e me coloco à inteira disposição, tá bom? Perfeito. Obrigado, meu amigo. Então, queria Um beijo agradecer no de seu novo aí coração. por essa hora aí que nós ficamos. E bom descanso aí, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Obrigado a todos aí por ter acompanhado a nossa live. Perfeito. Para finalizar, um beijo a todos os meus alunos, se não seria cobrado depois. Fica com Deus. Obrigado.